Leia o verso 10 e o 11 só. Preste atenção, irmãos. Ele vai ler o verso 10, a gente repete, ele lê o 11 e a gente repete. Tá bom? São só 2 versículos. Vamos lá, irmãos. Marcos 14, vamos ler o 10 e o 11. O 10 diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E Judas Iscariotes foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. E eles curva sua cabeça, Senhor Jesus, vamos meditar agora na Tua palavra, que o Senhor fale conosco, nos esclareça, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Amados, poderíamos dar um título desse tema de hoje: aquele que parece com um discípulo de Jesus. Essa é uma reflexão para vocês que estão dando os primeiros passos nos cursos, nos estudos de teologia, da palavra de Deus. Para mim, para vocês que são obreiros, pastores, vários pastores que estão aqui, obreiros, aqueles que sonham de fazer a obra de Deus, irmãos e irmãs que aqui estão. Uma reflexão muito pesada sobre um discípulo que parecia ser discípulo e não era. Um homem que teve todas as oportunidades que qualquer um de nós queríamos ter. E ele jogou tudo isso no lixo. Eu tive muito medo da obra de Deus. Sempre eu tive muito medo. Eu estudo constantemente para poder melhorar minha vida cristã. Eu não estudo para poder melhorar minha pregação. Melhorar a pregação é a consequência de você estar fazendo isso. Mas eu estudo muito a palavra de Deus, faço os cursos, para me melhorar como crente. Tem hora que me dá um desânimo tão grande, porque eu cometo erros, falhas, e aí me dá um desânimo, eu fico pensando, meu Deus, não está adiantando. A gente falha de várias formas, falha como crente, falha como pastor, falha como esposo, falha como filho, como cidadão, e isso me dá um desespero tremendo. Eu tenho muito medo do ministério, da vida cristã, porque eu creio que haverá um juízo. Infelizmente eu tenho observado que os pastores e parece que a igreja hoje em dia esqueceu que vai haver um juízo. Vai haver um juízo. Eu tenho muito medo desse dia. Eu tenho muito medo daquilo que aconteceu com Moisés. Não que Moisés não foi salvo, mas no seu sentido simbólico. Ele conduziu um povo até a porta da terra da promessa e não entrou na terra da promessa. De homens como Geazi, que tiveram a oportunidade de trabalhar lado a lado de um profeta como Eliseu e terminou leproso. Olha que desgraça. Essa meditação eu trouxe aqui há alguns dias, acho que tem uns 2 domingos. Mas desde o dia que eu a trouxe aqui, o Espírito Santo já tinha me falado sobre ministrar ela na terça-feira, até porque também tem outro público. E eu começo dizendo a você o seguinte: até que ponto um homem pode continuar
sendo um falso discípulo. Nós temos acompanhado escândalos de cristãos nessa nação e no mundo. Na década de 80, nós tivemos um escândalo que abalou o mundo de um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Foi um abalo mundial. Quem não é dessa década não se lembra. Mas foi um abalo mundial. E outros tantos. No Brasil, por esses dias, nós temos acompanhado gente, pregadores, cantores que estão na cadeia. Crentes que dão escândalos. É nos YouTube aí, eu não vejo. Eu me sinto mal e eu acho que eu tenho para mim que é uma blasfêmia eu ficar num YouTube vendo escândalos de igreja, vendo escândalos de pastores, vendo escândalos de crente. Eu não assisto. De vez em quando pastores mandam para mim. Agora, hoje a maioria deles já sabe, né, que eu não assisto, porque quando mandam, eu nem abro. Aí você vê que não foi aberto ali, porque tem um sinalzinho azul, né, no WhatsApp. Eu não abro. Não vejo. Ou quando abro, já vejo que é aquilo. Quando eu passo o YouTube e vejo que tem uma notícia dessa, eu não abro, porque isso faz mal. E eu acho que é uma blasfêmia. Hoje nós temos jornais que se dizem evangélicos, não são, para falar dos escândalos, das vergonhas que acontecem no meio do povo de Deus. Mas isso sempre vai ter, sempre existiu. Por quê? Porque o povo de Deus não é constituído só do povo de Deus. Tem um povo do diabo no nosso meio. Tem os falsos cristãos, os falsos obreiros, os falsos discípulos. Existiu isso no meio do povo de Israel, existiu e existe isso nesses 2000 anos da história da igreja. Jesus alertou sobre isso, os apóstolos nos alertaram, como Pedro, Paulo, Tiago, Judas. Judas, o irmão de Jesus, né? Aquele que também, logo no início ali de Atos, capítulo, acho que 14, 15 ou 16, foi com Silas a Antioquia. É o mesmo autor lá do livro de Judas. Todos eles nos alertaram sobre os falsos crentes, falsos mestres. O apóstolo João disse, olha, estavam no meio de nós, mas saíram porque não era dos nossos. E até a nossa morte e a vinda de Jesus, veremos veremos ainda muitos escândalos, mas nós temos que estar preparados na palavra de Deus. Então observe isso aqui. Judas era um falso obreiro, um falso convertido, um falso seguidor de Jesus. A história desse homem é uma tristeza. A oportunidade que ele teve e o que ele fez com essa oportunidade e o seu final. Se já houve na terra um homem que parecia ser um discípulo autêntico de Cristo e com a possibilidade de ir para o céu, esse homem é Judas. Vou repetir para você, se já houve um homem que parecia ser um discípulo de Cristo e com a oportunidade única de ir para o céu, esse homem foi Judas. Olha só, oportunidade de ser discípulo, e foi por um bom período, por 3 anos, e de ir para o céu. Qual de nós tivemos essa oportunidade? Nenhum de vocês, nem eu, nem vocês. Ele andou 3 anos com Jesus, ouviu falar do céu, ouviu os milagres e tudo mais. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus. Olha aqui, é maravilhoso quando o seu dirigente lá na congregação, seu pastor na congregação, ou eu, te escolhe para ser obreiro na casa do Senhor. A primeira vez que o pastor Albino, o vice era o pastor que hoje é bispo, Oídes,
citar o meu nome. Naquela época não se preparava concursos para ser consagrado. Era você ia produzindo, e numa hora dessa assim, numa reunião de obreiro, ele citava o nome. Eu estava lá nos bancos finais, que eu comecei lá de trás distribuindo uns panfletos, que eu não me lembro o que era para distribuir, mas nem diácono eu era. Quando começou a consagração, e o pastor Albino, e tendo o bispo Oídes do lado, disse: o jovem Sóstene, eu acho que eu tinha uns 18 anos, 19, não me lembro direito. Eu vim de lá até aqui chorando, da metade para frente, alguém que eu não me lembro quem, levantou do banco e me pegou pelo braço e veio me trazendo até a frente. Então, se a gente se emociona com uma indicação no ministério, depois a evangelista, depois a pastor, né? Eu me lembro quando eu fui a pastor, eu tive a primeira vez para ser pastor, fui apresentado, naquela época você era apresentado numa convenção e ficava de prova 1 ano para depois ser consagrado. E eu fui apresentado na convenção de Tocantins pelo meu pai. Passado 1 ano, os amigos, pastores, tudo já sabiam. Inauguração da igreja onde eu nasci, Campinas, Goiânia. Falei: olha como é que Deus prepara, girei o mundo, um ciganozinho de Jesus, tal. Eu era solteiro, então eu sempre girei o mundo, trabalhando dentro da nossa convenção. E olha, Deus preparou, era a inauguração da nova catedral, que hoje está lá. No dia da consagração, o bispo Primaz, que sempre teve por mim assim, um carinho muito grande, eu estou aqui por causa dele, velho. Os campos que eu dirigi sempre foi por causa dele. Olhou para mim assim e disse, na frente de todo mundo, tinha mais de 3.000 pessoas, disse: nós não vamos consagrar jovens solteiros a pastor. Eu não sabia onde eu enfiar a minha cara, porque eu já tinha recebido parabéns de todo mundo. Passou-se 4 anos. Nós estávamos lá em Taguatinga, estava eu numa mesa, eu estava sentado acompanhando o bispo Abner, o bispo Samuel, ainda não eram bispos, eram pastores, quando o pastor Samuel, antes, né, agora bispo, falou para o bispo Abner, que era pastor na época: no sócio não vai casar não, tão cedo, se for esperar ele para casar, para consagrar, não vai. Aí o bispo Abner, que pastor até então, disse: ô sócio, vai lá arrumar seus documentos, você vai ser consagrado amanhã. Aquilo eu não dormia, né? Agora imagina você ser convocado pelo próprio Jesus, você ter a honra, pessoalmente, todos nós fomos chamados e somos chamados pelo Senhor Jesus através das lideranças da igreja, através da igreja confirmando, porque o pastor enxerga e a igreja confirma. Quantas vezes a gente vai consagrar alguém aqui, é aplaudido quando cita o nome, porque a igreja enxergava que aquela pessoa era um obreiro ou uma obreira. E quantas vezes a igreja fecha a cara, abaixa a cabeça quando a gente apresenta aqui um futuro demônio que a gente está consagrando, que a gente faz filtra de todo jeito, mas o diabo ele é invisível, ele passa, ele é astuto, ele passa. A gente vai filtrando de todo jeito, mas ele passa. O que a gente vai conseguindo é ser menos. Pastor, mas consagra demônio? Uai, Judas não foi escolhido pelo próprio Jesus? E a Bíblia no livro de Marcos diz que Jesus subiu no monte, orou, e ele escolheu a dedo esses 12 homens. Judas foi escolhido após a oração, Jesus no monte. Esse monte aqui não é um montão, como a gente pensa. É inclinado ali, conheço ali, é onde teve o sermão da montanha, de frente ali para o mar da Galileia. E Judas foi escolhido, preste atenção nisso, ele foi escolhido pelo próprio Jesus.
Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Paulo, não foi um pastor que escolheu Judas. Foi Jesus, depois de orar no monte, escolheu pessoalmente. Esse homem, ele teve o privilégio de ser companheiro de Jesus durante o ministério de Jesus. Esse homem foi escolhido pelo próprio Jesus para ser apóstolo. Eu quero que você viaje comigo isso. Escolhido pelo próprio Jesus, o privilégio de andar do lado de Jesus. Esse homem, ele viu todos os milagres de Jesus. Milagres esses e pregações essas que não estão todos registrados na Bíblia, porque João diz, olha, nem todos os milagres e pregações de Jesus foram registrados, porque se fosse, as bibliotecas do mundo não caberiam os livros. Mas Judas viu tudo isso que não está nem registrado. Judas viu o milagre das bodas de Caná. Judas viu o filho da viúva de Naim ressuscitar. Judas viu Lázaro ressuscitar. Judas viu por 2 vezes pães serem multiplicados. Judas viu cego ver, surdo e mudo ouvir e falar. Judas viu paralítico andar. Judas viu gente ser transformada pelo poder de Deus, como Zaqueu, Maria Madalena, aonde saíram os demônios. Judas ouviu, irmãos, o meu mestrado, a dissertação foi baseada no Sermão do Monte. Parte, as bem-aventuranças. Eu ministrei o Sermão do Monte completo em Osasco e aqui nessa igreja. O dessa igreja está no nosso canal do YouTube, são 28 vídeos. Agora imagina o que é você ter ouvido o próprio Jesus ministrar o Sermão da Montanha. Judas ouviu. Judas ouviu todos os sermões, aqueles 5 principais sermões de Jesus, ali no livro de Mateus. Judas ouviu pessoalmente. Se é gostoso a gente vir na igreja, se é renovador, se é edificante, se é transformador, nós vir na igreja assistir uma pregação da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus, imagina o que não é ouvir o próprio Jesus. Judas teve esse privilégio. Judas teve o privilégio de ir até a casa de Jesus. Judas teve o privilégio de dormir na estrada com Jesus. Ele pertencia ao grupo dos apóstolos. Judas era amigo de Pedro, de Tiago, de João. Os 12 sempre estavam ali batendo papo, às vezes estavam discutindo. Quem é que vai ser o maior? E o Judas estava ali. Você está entendendo a isso que eu estou tentando passar para você, essa reflexão? Judas teve a amizade dos apóstolos durante 3 anos. Conviveu com eles durante 3 anos. Judas participou da Páscoa, a última, e da ceia. Só que ele saiu logo, no início da ceia, porque a Bíblia diz que aí o Satanás já tinha entrado nele. Judas conviveu com Jesus, com os apóstolos. Tudo que a gente sonha. Fora a promessa, porque lá em Apocalipse diz que haverá o trono dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. Olha o que Judas perdeu, irmãos. Tem 12 tronos, 24 tronos. 12 para os patriarcas e 12 para os apóstolos. Um era de Judas. Você pode imaginar o que é isso? Judas viu todo tipo de milagre. Mas mais do que isso, Judas exerceu milagres. Judas viu demônios falarem para Jesus: tu és o Filho de Deus, vieste nos perturbar. Então não há dúvida. Os próprios demônios diziam: tu és o Filho de Deus. Judas ouviu
o estrondo da voz de Deus falando: "Este é meu filho amado". Imagina isso. E Judas também foi enviado por Jesus, junto com os 12, para pregar o reino de Deus. Preste atenção, obreiros, preste atenção, igreja, preste atenção. O que pode acontecer comigo e com você. Porque o que aconteceu com Judas, esse é o meu medo. Pode acontecer comigo e com você. Quantos amigos meus eu já vi, no final do ministério nós temos que excluir. Quantos obreiros e obreiras de qualidade que a gente pastoreia e depois tem que excluir. O que aconteceu com Judas não aconteceu com Judas, não pode acontecer comigo e com você. Esse é o medo. Judas operou milagres. Judas expulsou demônios que depois ele mesmo ficou possesso. Porque a Bíblia diz, Satanás entrou em Judas. A Bíblia diz que ele era filho do diabo. Mas ele expulsou demônios. Ele operou milagres. Ele voltou dando testemunho para Jesus, junto com os outros 11, dizendo: em teu nome nós expulsamos demônios e operamos milagres. Jesus disse: não se alegra com isso não, se alegre pelo nome de vocês estarem no livro da vida. Ele ouviu isso, irmãos. Ele parecia demais um discípulo. Ele parecia demais um apóstolo. Mas assim mesmo aquele homem foi chamado de filho do diabo. Assim mesmo esse homem deixou ser possuído por Satanás. Assim mesmo esse homem se apartou da fé. Com tudo isso, esse homem vendeu a Jesus por 30 moedas. Se você for no Pentateuco, 30 moedas era o valor de um escravo. E ele sabia disso. Ele vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Judas foi semelhante ou pior do que Caim, porque Caim não conviveu com Jesus. Caim não conheceu o Éden. Judas foi pior do que Balaão. Judas foi pior do que Geazi. Por que Judas cometeu tudo isso? Porque Judas era amante das coisas materiais e do dinheiro. Ele era ladrão na bolsa. Na tesouraria de Jesus ele era ladrão. Quando a mulher foi lá adorar Jesus com perfume, ele veio com uma conversa mansa e mentirosa, dizendo: para que isso? Olha o detalhe da conversa. Vende isso e dá para os pobres. Olha que conversa fiada. Jesus disse: não, senhor. Os pobres, vocês sempre vão ter eles aí para vocês ajudar. Eu estou de passagem. O que ela fez jamais vai ser esquecido. E aonde for pregar desse evangelho, a atitude dela vai ser registrada. E a atitude vergonhosa de Judas também está registrada. Somente esse amor, essa ganância pelas coisas desse mundo, pelo dinheiro, explica essa incredulidade de Judas. Pior do que Caim, pior do que Balaão, pior do que Geazi. Geazi, olha aqui,
Geazi andou com o profeta Eliseu. Quem é que não sonha aqui ter andado com um homem igual o profeta Eliseu? Pois Geazi andou a vida inteira do lado de Eliseu. Um dia eu falei para um obreiro meu que trabalhava comigo, falei, irmão, toma cuidado, que você está andando do meu lado. Você pode virar um Elias, ou você pode virar um Eliseu. Eliseu andou a vida inteira do lado de Elias e virou um Eliseu, um profeta com poder dobrado. Mas Geazi andou do lado de Eliseu a vida inteira e terminou leproso. E eu falei para esse obreiro, toma cuidado, porque você está andando do lado de um homem de Deus, e em vez de você virar um Eliseu, você pode terminar como Geazi, leproso. O próprio Espírito Santo declarou em João 12:6 que Judas era ladrão. Meu Deus do céu. Um homem escolhido por Deus, por Jesus, um homem que fez parte dos apóstolos, um homem que tinha uma cadeira do trono do céu que está registrado no Apocalipse, um homem que viu os milagres e as pregações de Jesus, um homem que fez milagres e expulsou demônios, um homem que conviveu com os apóstolos, ele é taxado pelo Espírito Santo de ladrão. Amados, paremos um pouco agora. Reflita sobre essa terrível situação de Judas. E nós devemos pôr a barba de molho, como diz o ditado popular. Porque você vai ver muitos na igreja fazerem isso. Obreiros e obreiras que começam bem. Crentes e mulheres e homens que começam bem. E daqui a pouco se transformam em verdadeiros instrumentos do diabo. Temos que ter medo, porque isso pode acontecer comigo e com você. O diabo não respeita título de apóstolo, o diabo não respeita título de discípulo de Jesus, o diabo não respeita cursos, o diabo não respeita cartão de membro de muitos anos, o diabo não respeita o título de você ser pastor presidente, o diabo só respeita uma coisa: Jesus na minha e na sua vida, aí ele respeita. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aí ele respeita. Mas cargos, funções, tempo. Pastor, como é que eu faço para não cair nessa história de Judas? É o que eu estou tentando fazer. Em primeiro lugar, estar se arrependendo na presença do Senhor todos os dias das nossas misérias. Todos os dias. Segundo lugar, sempre olhar para o Senhor e ver o seu trono, que Ele é de glória e que eu e você não somos nada e não somos ninguém. O começo da nossa queda é quando nós começamos a achar que já somos alguém e que Deus nos usa mais do que os outros. Isso é um perigo, é o começo da queda. É buscarmos algo que nós não temos e não está dentro de nós. Só Deus pode nos dar a humildade. Noite e dia, pedindo a Ele misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Nos quebrantar. É buscar a graça de Deus. É mergulhar na sua palavra noite e dia, porque nós podemos, essa é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus pode ser pregada pelo diabo. Judas pregou a palavra de Deus, o próprio diabo pregou a palavra de Deus para Jesus. A gente não vê aí pessoas, casas que você entra lá, está lá, Salmo 91 aberto, para expulsar demônio. Não sei se é, como é o nome daquilo que a gente dá, é um amuleto. Mas o Salmo 91, o diabo citou ele para Jesus. Nada vai te ferir, está escrito. Dará ordem aos teus anjos.
O diabo pregou para Jesus, o diabo usou a palavra de Deus. Irmãos, conhecimento da palavra de Deus, dons espirituais, privilégios, cargos, poder na pregação, capacidade para orar, conhecer os assuntos da igreja, ter experiência ministerial, nada disso tem valor se o meu e o seu coração não estiver convertido e quebrantado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Tudo isso Judas tinha, mas ele perdeu o trono que estava preparado para ele, o nome que estava escrito no livro da vida, ele perdeu tudo. Podemos ter tudo isso, mas não seremos nada mais do que um sino da Igreja Católica. Toca, toca, avisa para o povo que está na hora da missa, avisa para o povo que está na hora da religião, avisa para o povo que vai ter um culto, mas ele mesmo não entra. Ele avisa, ele promove, ele divulga, mas ele nunca assistiu um culto. Amados, é momento de nós fazermos uma reflexão. Que tipo de discípulo, que tipo de pastor, que tipo de apóstolo, como foi esses aqui, que tipo de crente, que tipo de obreiro, que tipo de obreira, que eu e você queremos ser. Porque Judas parecia tanto como um apóstolo, Judas parecia tanto com um discípulo de Jesus, Judas parecia tanto com Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos, que em momento algum os 11 apóstolos desconfiaram que ele estava possuído pelo diabo e que ele era ladrão. Irmãos, você pode refletir isso? Ele parecia tanto, em momento algum, eles tiveram discussões de quem seria o maior ou o melhor, tiveram outras discussões, mas ninguém nunca discutiu que Judas era ladrão, que Judas era possuído pelo diabo, que Judas era um farsante, que era um falso profeta, um falso discípulo. Ninguém. Tanto é que na hora da ceia, quando Jesus disse, o que tenhas a fazer, vai e faça depressa, a Bíblia diz que todos os outros 11 entenderam que Jesus estava mandando ele comprar alguma coisa, porque ele era o tesoureiro. Você pode entender isso que eu estou te falando? Amados, que o sangue de Jesus tenha misericórdia de mim, de você, para nós não parecermos ou sermos semelhantes, mas para eu e você sermos verdadeiramente servos e servas de Jesus, comprado e lavado com seu sangue, cheio do seu Espírito Santo e preparado para ir para a glória eterna e morar com Ele para a eternidade, sempre, sempre. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livra e nos conduza e tenha misericórdia de mim e de você. De pé, igreja.